No ano de 1983, digamos que coisas estranhas aconteciam na pequena e pacata cidade de Hawkins. E não tô falando daquele vídeo lá da Chiquinha, que é macabro. Meus amigos, finalmente chegamos no especial de Stranger Things. Hoje a gente vai comentar tudo sobre todas as temporadas já lançadas. A gente vai passar pela história, pelo enredo, a gente vai resumir. Vou trazer curiosidades, vou trazer também o enredo dos livros, tudo que saiu a respeito de Stranger Things até hoje, cara. Finalmente é o especial de Stranger Things. Vocês pediram? Então receba, como diria o Luva de Pedreiro. Simbora ver isso aí, velho. Após um evento misterioso ter atacado o Laboratório Nacional de Hawkins, a série nos apresenta Mike, Will, Lucas e Dustin como grandes, porém pequenas crianças dos anos 80 que amam RPG e são viciadas em andar de bicicletas. Porque se vocês perguntarem, meus amigos, para qualquer ser humano que viveu os anos 80, principalmente os americanos, eles com certeza vão dizer que o grande símbolo daquela época entre a molecada eram as bicicletas, cara. A bike, entendeu? O Babalu. Não, o Babalu é velho pra caramba, né? Uma bicicleta como um Cadillac para essas crianças ele teria levado para casa. Meus amigos, as bicicletas não só eram um dos passatempos favoritos das crianças nos anos 80, como também era um símbolo de liberdade, cara. E não sou eu que tô dizendo isso não, tá, velho? É comprovado que mais de 70% das crianças nessa época andavam de bicicleta e simplesmente iam com elas pra todos os lugares, né? Ia pra escola, depois voltava pra casa, saía pra andar com os amigos, sem a permissão dos pais. Eu dou graças a Deus que eu peguei essa época, mano. Na minha infância, nossa senhora, saía andando de bike pra tudo que é canto, velho. Hoje em dia, infelizmente, a pessoa tem que ficar presa, trancada dentro de um apartamento. Triste vida das crianças, né? E foi numa dessas, na calamidade da noite, que o nosso queridíssimo Will Byers se despediu dos seus amigos e disse uma frase muito interessante. Demogorgon, ele me pegou. Ora, né? Parece que temos um vidente entre nós aqui. E o Will, pedalando pela noite, foi surpreendido por uma criatura misteriosa, cara. Ele tenta, ele foge, ele tenta se proteger, mas não teve outra. Dali Demogorgon. Que inclusive, né, os irmãos Duffer, criadores da série, eles disseram que Stranger Things jamais funcionaria nos dias atuais, no mundo contemporâneo. E faz total sentido também, né? Já imaginou, mano? Se teu filho se perde, se o Will vai parar no mundo invertido, é só pegar o celular, GPS, rastrear lá o iPhone. Opa, tá no Upside Down. Uber. Ai, meu Deus, que deprimente. Porém, no dia seguinte, a Joyce, mãe do Will, e seu irmão Jonathan percebem a ausência do garoto em casa e automaticamente entram em desespero, né? Normal. A Joyce vai até a delegacia e se esbarra com o Hopper, cara, um dos meus personagens favoritos, xerife da cidade que estava há mais de 4 anos no cargo e que acreditava que o Will tinha apenas sumido pra dar um rolê de bike por aí, né? Já que era 99% de chance disso ter acontecido. Mas tinha aquele 1%, mano, maldito Wesley Safadão, 1%. Você disse 99 das 100 vezes. E quanto a outra vez? Paralelamente na escola, a Nancy Wheeler, né, irmã do Mike, juntamente com a nossa queridíssima Barbie, Bárbara, que descansa em paz, simbolizam um dos maiores momentos dos anos 80, cara, que era a escola. Porque lá a gente acaba descobrindo que a nossa queridíssima Nancy estava namorando outro queridíssimo nosso, né, que viria a ser no futuro, que era o Steve Harrington, mano, que era o clássico badass, atleta, babacão dos anos 80 que a gente já viu em 1 milhão de filmes, né? Steve, nessa primeira temporada, era muito clichê. Você é um idiota, Steve Harrington. E enquanto isso, no Laboratório Nacional de Hawkins, o bicho literalmente estava pegando, cara, porque chefiado pelo Dr. Martin Brenner maldito, que mais tarde a gente viria a descobrir que ele foi o grande responsável, né, por fazer experimentos com uma certa garota careca, e ele estava estudando um fenômeno bem estranho que tinha acabado de acontecer no laboratório, que foi uma rachadura no espaço-tempo que dava acesso a um lugar bem diferente. Um lugar escuro, um lugar inverso, upside down, mundo invertido. Nossa, sentiram daí? Gente, vocês sentiram? E é exatamente nesse momento que nós conhecemos ela, a protagonista, a Badass, a fodona, mano, que ela tava com uma roupa de hospital bem amassada, bem suja, e vocês sabem de quem eu tô falando. É ela, cara, é Eleven Pereira da Silva. Só que é claro, o Dr. Brenner, juntamente com sua equipe, apaga o coitado do tio da lanchonete, né, cara, o Lenny, e tenta raptar a Eleven. Só que a Eleven, a gente acaba descobrindo que ela tem certos poderes, né, uma telepatia aqui, outra ali, mata uns caras aqui. É um erro você dar poder sobrenatural pra pré-adolescente. E enquanto isso, no outro arco da nossa narrativa, meu amigo, o bicho tava pegando, literalmente, pra família dos Byers, né? Porque o Will, ele continuava desaparecido e a cidade de Hawkins como um todo ficou de cabeça pra baixo.
Aí eles iniciam a busca pelo Will, vai o Hopper, vai a Joyce, Jonathan, os meninos também tentam ajudar o seu amigo. Aí não tem essa caminhonete aí do Hopper? Então, a produção conseguiu ela por $1, mano. Um carro por $1. O Julius, de Todo Mundo Deu Crise, ia ficar feliz. Nancy e Steve dão uns pega, é claro, né? Eles estavam de romancezinho, mas essa cena não precisa mostrar aqui porque eu sei que tem crianças. Até que, por fim, montados em suas bicicletas, os meninos perdem a paciência de vez e saem à noite na Floresta das Trevas atrás de Will Byers. E adivinha quem é que eles encontram por lá? Você já sabe, vocês já assistiram, né? Meus amigos, que episódio piloto sensacional, cara. Porque só nesse primeiro episódio, Stranger Things deu toda a ambientação, todo o clima da série, que obviamente iria referenciar os anos 80, apresentou todos os personagens, disse qual era o problema e ainda deu uma pinta pro próximo episódio, velho. Porque, meus amigos, gravem esses 3 nomes que eu vou dizer aqui agora pra vocês. Steven Spielberg, Stephen King e John Carpenter. Esses 3, nossa, vai marcar esse especial aqui no Mundo Geek. Spielberg, um dos maiores diretores visuais de todos os tempos, e Stephen King, um dos maiores escritores de todos os tempos, e John Carpenter, um dos maiores diretores da história do cinema. E o que é que esses 3 têm em comum? Vocês me perguntam? Cara, além deles terem marcado os anos 80, eles 3 foram simplesmente as grandes inspirações para os irmãos Duffers criarem Stranger Things. Se esses 3 não tivessem existido, jamais existiria Eleven, pra vocês terem uma ideia. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Porque só essa cena da Eleven na floresta, né, juntamente com inúmeras outras que a gente vai ver, referenciam dos grandes filmes dos anos 80, que é o ET, o extraterrestre, dirigido pelo Steven Spielberg. Que com certeza absoluta, cara, você nem precisa pesquisar, é só assistir a série. ET, o extraterrestre, é o filme mais presente em Stranger Things. Os Duffers sugaram a cana até sobrar só o caldinho, velho. E a história de ambas as obras, né, tanto Stranger Things quanto ET, são bem semelhantes, né? Porque tanto ET quanto ST acontecem em cidades pequenas e suburbanas, cercadas por florestas misteriosas. Ambas apresentam mães solos e crianças com liberdade de perambular de bike por aí. E principalmente ambos exploram como que a sociedade e os indivíduos como todo, eles respondem a esses fenômenos estranhos e naturais que acabam por acontecer em cidades um pouco menos populosas. Eu entendi a referência. Aí não tem o nome Montauk, né, que ficou bastante conhecido por ter sido a primeira ideia dos irmãos Duffers para Stranger Things, né, antes de se chamar claramente Stranger Things. Então, cara, Montauk é simplesmente o nome da cidade fictícia que fica localizado em Long Island no filme Tubarão, que adivinha que sim, é outro filme dirigido pelo Steven Spielberg. Olha ele de novo aí. E ainda em Tubarão no filme, o xerife Hopper, por exemplo, né, foi baseado no outro xerife do filme, que é o Martin Brody, mano, olha aí. Já que ambos são ex-policiais da cidade grande com passados complicados e que agora atuam como chefe da polícia em uma cidade pacata. Aí aquelas luzes piscando, né, quando a Joyce se comunica com o Will do Mundo Invertido, aquilo também foi inspirado em outro filme do Spielberg, só que dessa vez em Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é um nome grande pra cacete, que eu não entendo como é que eles conseguiram colocar esse título no DVD. E eu tive esse DVD e realmente era muito grande o nome. Coincidência? Acho que não! Avançando ainda na primeira temporada, né, os meninos trazem a Eleven pra casa do Mike, onde eles conversam sobre o que eles vão fazer com a menina. O Mike até diz pra Eleven fingir ser uma fugitiva, né, pra poder receber ajuda, mas a Eleven simplesmente chega pro Mike e diz que os homens maus estão atrás dela, cara. Essa cena foi foda. E aí, depois de reconhecer o Will em uma fotografia na casa do Mike e demonstrar sua telecinese mais uma vez, a Eleven consegue convencer os meninos a confiarem nela porque eles acreditam que a menina poderia encontrar o seu amigo, cara. E aí acontece um dos momentos mais marcantes dessa série, que é a Eleven reunindo os garotos. Ela pega o tabuleiro, né, do game Dungeons and Dragons, famoso RPG, e simplesmente vira o tabuleiro e diz que o Will estava do outro lado, cara, e que o Demogorgon estava atrás dele. E enquanto isso, o Hopper, juntamente com a Joyce e a galera, continuam malucos na busca pelo Will. E o Jonathan, na calamidade da noite, se esbarra com a Nancy, Steve, Jonathan, Bárbara e os outros 2 idiotas dando uma festinha particular. Aí a Nancy e o Steve, né, no momentozinho deles, acabam fazendo aquele negócio chumba-chumba, e a coitada da Bárbara, cara, uma das melhores personagens até então, infelizmente virou mais uma vítima do Demogorgon, e o Jonathan lá fotografando tudo. Pô, meus amigos, sinceramente até hoje eu sinto essa morte da Bárbara, cara. 1 minuto de silêncio em homenagem à nossa queridíssima. Não, desculpa, não temos 1 minuto. E é nesse momento também da primeira temporada que Stranger Things simplesmente nos apresenta uma música que pra mim é mais um hino que simplesmente reverberou cultura pop mundo afora. É exatamente, cara, ó.
A pergunta que eu te faço é, você vai de Shura's Tale ou de Shurago? Essa com certeza foi a música que mais marcou a série, o personagem do Jonathan, do Will, mas não só isso, meus amigos. Shura's Tale e Shurago também desempenham um papel significativo em Stranger Things, né? Principalmente servindo como um enigma pro Will Byers. Porque observem a letra da música, meus amigos. Ela diz muito sobre o que acontece nessa série, observe. A letra diz, devo ficar ou devo ir agora? Se eu for, terei problemas, e se eu ficar, teria o dobro. Ou seja, é basicamente a trajetória de Will Byers nessa série, né? Porque quando ele foi pro mundo invertido, ele causou problemas, já que o sumiço do moleque destruiu emocionalmente tanto a sua família quanto amigos, e a cidade ficou uma loucura, cara. Só que quando Will ele retornou do mundo invertido no final da primeira temporada, né? Como a gente vai ver, já tô dando um spoiler aqui, mas enfim, todo mundo já assistiu, mas ela segue fielmente a letra da música, porque ele foi e quando voltou, ele trouxe o dobro de problemas. Eu não tô brincando. Porque quando ele voltou pro mundo real, cara, o Upside Down simplesmente se espalhou, os Demodogs se multiplicaram e o Devorador de Mentes ameaçou a existência da galera. Não, com certeza a pessoa que escolheu essa música aí, Shura's Tale e Shurago, tava cheirando aquele Nescau nesse dia aí. E é claro, não posso esquecer de comentar o elenco dessa série, meus amigos, que com certeza é o grande destaque, cara, porque além de medalhões, né, já conhecidos como a Winona Ryder e o David Harbour, né, famosos aí pelos filmes dos anos 80, principalmente a Winona, mas com certeza o elenco mirim, velho, esses pirralhinhos que hoje em dia já estão adolescentes, já com quase 20 anos de idade, marcaram a cultura pop. Porque ao total foram 1000 crianças que passaram pelas audições de Stranger Things, cara, entre as 1000 só essas conseguiram, olha que foda. E segundo os irmãos Duffers, né, o Finn Wolford, nosso queridíssimo Mike, já era um cinéfilo a essa altura dos filmes oitentistas e facilmente ganhou o papel, enquanto consideraram a audição do Gaten Matarazzo, né, o nosso Dusty, muito mais autêntica do que a maioria das outras fitas de audição e selecionaram o moleque após uma única exibição da sua fita, cara. O Gaten teve uma chance, gravou um vídeo e passou de primeira. O maluco é brabo. E enquanto isso, a nossa queridíssima Barba infelizmente nos despede, né, a gente achou que ela iria sobreviver, mas não, o Demogorgon fez o lanchinho dela, a Nancy começa a se culpar e ficar muito preocupada pelo sumiço da sua amiga, e a galera tenta ver um jeito de vez de resolver o problema da Eleven, né, que inclusive essa cena do Dusty, né, pedindo pra Eleven fazer a Millennium Falcon de Star Wars levitar, foi o maior rolo pra poder acontecer, cara. Afinal, nós estamos nos referindo a Star Wars, né, meus amigos, provavelmente a maior franquia da história do cinema e do entretenimento como um todo, né, e você conseguir o licenciamento de produtos como uma marca tão grande como Star Wars é um pepino que eu não gostaria de ter. E os Duffers, inclusive, eles disseram que no terceiro episódio da primeira temporada, a Millennium Falcon ela aparece embaixo do travesseiro justamente porque eles não podiam mostrar os brinquedos de Star Wars em todas as cenas, velho. Não, convenhamos que o titio George Lucas, né, foi meio mesquinho aí também, né, cara? Pô, pera aí. Isso é muita merda. E assim que o Will ele conseguiu se comunicar com sua mãe lá do Upside Down, temos um dos momentos mais icônicos dessa série, que é a Joyce pintando o ABC na sua parede da casa e os pisca-pisca entram em ação. E aí, fuçando, né, investigando mais a fundo lá na biblioteca, o Hopper simplesmente descobre os esquemas do Dr. Brenner e o projeto MK Ultra. Isso é muito importante, porque o Hopper ele descobriu que o governo estava realizando experimentos com o objetivo de desenvolver drogas e técnicas que pudessem ser usadas para interrogar e manipular os inimigos soviéticos, mano. Olha que treta. Só que aí milhares de americanos foram usados nesses experimentos, né, que incluíam uma série de drogas que alteravam o cérebro, como por exemplo o LSD, e vários testes também de controle da mente, entre elas hipnose, privação sensorial e também tortura psicológica, meus amigos, ou seja, cheiração de Nescau daquelas. E é nesse momento, né, que o Hopper, juntamente com a Joyce, eles investigam, descobrem e vão até a casa da Terry Ives, que era simplesmente a mãe biológica da Eleven e que foi fruto dos experimentos do Dr. Brenner. Que inclusive a gente acaba conhecendo um pouco melhor da vida dela, ó, da Terry, mãe da Eleven, neste livro aqui, Raízes do Mal. É muito importante isso aqui. Já que nesse livro, né, a gente vê a Terry, universitária, muito jovem, sendo mais uma cobaia do Brenner, né? Ela caiu na lábia desse cara, né, porque ela tava querendo uma granazinha extra naquela época, afinal eram os anos 50 e tava uma turbulência muito grande nos Estados Unidos por conta da guerra do Vietnã. E não teve outra, cara. Fizeram testes na coitada, usaram LSD, testaram um monte de coisas. Ela teve a Eleven posteriormente, inclusive, e ficou daquele jeito paralisada. Não, eu acabei de resumir quase 300 páginas de um livro em, sei lá, 20 segundos. Mas é isso aí, vai ler. Você é vergonha da profissão! Só que aí o governo e o Sr. Brenner, é claro, são sacanas. Eles fazem um corpo fake do Will Byers a fim de acobertar o caso. E o episódio termina bem triste, bem dramático, com os meninos olhando o corpo sendo retirado do lago do seu amigo Will Byers e a música Heroes, né, o cover do David Bowie de fundo. Nossa, que foda. Não é o Will.
Não pode ser. E aí Eleven consegue canalizar o rádio da escola, né, para poder entrar em contato com o Will ao mesmo tempo em que a Joyce destroça a parede da casa dela, porque de alguma forma o Will conseguiu entrar em contato com sua mãe lá do Upside Down, que inclusive se vocês quiserem saber um pouco a respeito de como que foi a estadia do Will Byers no Upside Down na primeira temporada, enquanto o coitado fugia do Demogorgon, é só ler o quadrinho que a Dark Horse publicou em 2018 chamada Stranger Things, cara, lá vocês vão descobrir tudo, e é foda também essa HQ. Nice. Aí os meninos perguntam ao Sr. Clark, né, se seria possível viajar entre dimensões alternativas na tentativa de salvar o Will, né, justamente no funeral do cara. O Hopper cai na real e percebe que a Joyce estava certa porque ele descobriu a escuta na sua casa. Os meninos vão até o laboratório de Hawkins, que era onde a bússola estava apontada, cara, mas a Eleven ela briga com os caras e joga o Lucas lá na casa do caralho. A Nancy e o Jonathan eles tentam bolar um plano, né, para poder captar o Demogorgon, mas obviamente isso deu muito errado, velho. E meus amigos, o Demogorgon da primeira temporada, ele foi feito utilizando várias técnicas diferentes, cara, presta atenção, é muito curioso, porque os irmãos Duffer, eles trouxeram uma empresa chamada Spectral Motion, né, para poder criar o monstro usando um ator real e um traje protético feito de animatrônicos, além, é claro, do CGI no final para poder dar aquele tchan descarado, né. Não, os irmãos Duffer são brabo, mano, os malucos são fora da curva, entendeu? E podem colocar também o filme Alien do Ridley Scott, que com certeza eles se inspiraram muito no monstrão do Ridley, eu tô de olho, rapaz. Abra o olho! Então a Nancy é puxada de volta do Upside Down, ela e o Jonathan começam a bolar novas táticas para poder pegar o Demogorgon e chegam à conclusão de que o monstrão é atraído pelo sangue. Mas aí, é claro, aparece o Steve, chama a Nancy de vagaba e treta com o Jonathan, achando que eles estavam tendo um caso. Cara, foi a maior confusão. E do outro lado, né, Eleven ainda puta com a galera, simplesmente foge, fica sozinha, fica alone, entra dentro do supermercado, né, rouba um monte de waffles, né, tadinha, não sabe que isso é legal. Em paralelo a isso, a Eleven ela começa a ter alguns flashbacks, né, lembra de algumas coisas, principalmente em relação ao Dr. Brenner, porque o cara fez a coitada entrar em contato com o Demogorgon e posteriormente ter aberto o portal, cara, olha que cena foda. Não é Eleven essa sua mania de ficar tocando em monstro, né, ela não consegue parar, em Godzilla quase dá errado. Só que, é claro, a Eleven e os garotos se reencontram em um dos melhores momentos da série até hoje pra mim, cara, que é a Eleven quebrando o braço dos meninos como se fosse, sei lá, creme crack, tá ligado? Essa cena foi foda, velho. E o correto é biscoito. Não venha com esse negócio de bolacha não. Quem discorda de mim tá errado aí. Já avisei que vai dar merda isso. A galera foge pra casa do Mike, depois pega as bikes, vazam dali porque o Brenner juntamente com seus homens estavam na caça da menina. E é nessa cena também que temos um dos melhores momentos da série pra mim, que é a Eleven brincando de levitar, de jogar a van pros ares. Essa cena também foi muito foda. Ah, e vocês estão vendo essas bicicletas, né, as bikes dos garotos, né, que remetem muito aos anos 80, meu amigo, foi um trampo ferrado pra conseguir esse negócio. Porque a produção de Stranger Things, né, a Linda Race, que é a mestre de adereços da série, teve que encontrar 16 bicicletas da época dos anos 80. Pera aí, Geek, como assim 16 bicicletas? Não são apenas 3, né, que nesse caso uma por Mike, Dusty e o Lucas, já que a Eleven vai na garupa do Mike. Como assim 16? Pra que 16? Pois é, meus amigos, é uma bicicleta principal, a primária que eles utilizam, uma reserva e uma acrobática para os dublês. Só que como arranjar essas bicicletas dos anos 80 obviamente era muito difícil e raro, o que eles fizeram foi misturar modelos antigos de bicicletas com as atuais. A exemplo, é claro, das famosas BMX que o Dusty utiliza, que eu inclusive me considero uma criança sortuda porque eu também tive uma BMX na minha infância e era a melhor coisa que existia. É verdade. E, meus amigos, esse lance minimalista da primeira temporada, né, onde aparece a bicicleta do Will abandonada, reflete uma febre terrível que aconteceu com alguns moleques a partir dos anos 80, que foi o desaparecimento de algumas crianças, cara. Isso daí deu uma treta na época lá nos Estados Unidos que vocês não estão ligados, já que o tema em relação à segurança infantil e o perigo em relação ao sobrenatural, o desconhecido, tomou a cultura pop e principalmente os anos 80, cara. Isso daí foi um fenômeno cultural absurdo, saiu em tudo que é lugar, porque um monte de crianças americanas começaram a desaparecer nos anos 80, algumas foram assassinadas, né, tanto é que o sumiço delas começaram a estampar as caixas de leite nos Estados
Estados Unidos, alertando aos pais justamente o perigo que era a negligência dos filhos, porque como bem vimos em Stranger Things, os pais simplesmente cagavam pros seus filhos nessa época. A gente vê lá, né, que o pai e a mãe do Mike, por exemplo, eles saem pra trabalhar e deixam os moleques lá andando de bicicleta o dia todo e só se encontram à noite pra poder jantar. Era nesse pique aí. Vou embora! Mas aí, é claro, a galera conseguiu se reunir, Jonathan e Nancy bolaram um novo plano pra poder atrair o Demogorgon com a ajuda do Steve dessa vez, e a galera pede pra Eleven procurar telepaticamente o Will e a Bárbara. Só que a Eleven, coitadinha, já tava bem fraca das pernas porque ela havia utilizado muito seus poderes em um curto período de tempo, e aí os meninos, é claro, ligaram pro Sr. Clark. Então eles entram na escola e constroem um tanque de privação sensorial improvisado pra Eleven, né? Mas antes disso, é claro, o Dusty pegou um pudim de chocolate, até porque ninguém consegue fazer nada com fome, né? Eu também sou assim, não resolvo problema nenhum estando com fome. Mike! Encontrei o pudim de chocolate! E aí a Eleven descobre que a Bárbara, infelizmente, já tinha partido dessa pra melhor, porém o Will, olha só que notícia boa, estava vivo, cara. Então eles percebem, né, que o portal do mundo invertido ficava no laboratório de Hawkins, então o Hopper e a Joyce vão até lá, mas obviamente acabam sendo pegos, né, porque, ó, quem não imaginava que isso poderia acontecer. Mas aí, sem alternativas, né, sendo interrogados, o Hopper entrega a localização da Eleven pro Brenner a troco de ele e a Joyce entrarem lá dentro e resgatarem o Will, e foi justamente o que aconteceu, meus amigos. E aí o Hopper, juntamente com a Joyce, utilizam roupas de força, entram dentro do Upside Down, que inclusive o visual, cara, é sensacional, e encontram o coitado do Will Byers com vida, cara. E o Hopper, nesse momento, tem lembranças da Sarah, ó, da sua filha, que a gente vê muito nesse livro aqui. E aí o Brenner, ele vai que nem um doido pra cima da Eleven na escola, né? A própria Eleven, inclusive, faz a galera sangrar pelos olhos, e o Demogorgon aparentemente estraçalhou o maldito do Dr. Brenner. Estraçalhou porque a gente não viu o corpo do Dr. Brenner, né? O Demogorgon avançou pra cima dele, mas e aí, entendeu? Se não tem corpo, não tem morte. É a regra universal das séries. Aí é desse jeito que é porque é. E é justamente aí, meus amigos, que temos um dos melhores, se não o maior momento da primeira temporada de Stranger Things, que é a Eleven se sacrificando no final pelos garotos, ela sumindo junto com o Demogorgon. E cara, o mais engraçado é que o Lucas achou que ia conseguir parar o bichão com estilingue, né? Pô, cadê? Dá uma arma pro menino, pelo menos. Onde o cara vai com estilingue? Não tinha um adulto consciente pra botar uma pistola na mão dessa criança? Aí o Will, ele é hospitalizado, aparentemente bem de saúde, porém, é claro, nós estamos nos referindo a bagulho sinistro, cara. Tudo dá errado nessa série. Em 28 de outubro de 1984, vamos para Pittsburgh, na Pensilvânia, onde uma certa garotinha com poderes de fazer as pessoas verem bicho apronta pra cima dos policiais, cara. Ou seja, meus amigos, sim, iniciamos a segunda temporada de Stranger Things com a Callie, vulgo número 8, que é uma das irmãs da Eleven. Mas calma que já já a gente chega no 7º e polêmico episódio da segunda temporada. Agora, já partindo pro núcleo de Hawkins, obviamente os moleques cresceram absurdamente, né? Espicharam, as pernas do Mike tá aparecendo duas varas de cana, e uma tal de Mad Max, uma nova personagem, vem atazanando a vida do Dusty, metendo a bica nele lá no fliperama, mano, e vem chamando também a atenção dos moleques. Maxine! Sobe daqui, meu! E cara, o mais da hora dessa segunda temporada de Stranger Things é que ela em momento algum foi tratada como uma temporada em si, foi mais uma continuação cinematográfica, tanto é que o nome da série agora virou Stranger Things 2 e não Stranger Things segunda temporada. E de fato é isso, cara, se você for assistir todos os episódios, praticamente é uma continuação da primeira temporada, como se fosse um filme, só que 2. Então aqui vários ganchos serão respondidos, vários ganchos também eles vão deixar pro final, e cara, o universo de Stranger Things aqui vai expandir de uma forma absurda. Foi o que eu pensei. Enquanto isso, né, a Joyce, ela está namorando o Bob Newt Superhero, que é um dos melhores personagens dessa série, enquanto o Hopper tá trabalhando mais do que FDP em Dia das Mães, cara. Isso porque ele começou a investigar uns lances como as abóboras apodrecidas, enquanto Murray Bauman ficou atazanando lá a vida do Hopper, dizendo que tem uma certa garotinha russa em Hawkins e que ela tem poderes psíquicos. Uma garota estranha, careca, russa, em Hawkins que tem poder? Essa gente tá fumando muita droga. Você é louco! Louco? E o nosso moleque problema Will, como a gente viu lá no final da primeira temporada, mas novamente ele vem alucinando com o mundo invertido. Só que dessa vez ele meio que consegue ter um vislumbre completo do lugar, né? Ele meio que entra dentro do mundo invertido e ele dá de cara com o novo bichão dessa segunda temporada, o novo boss, o novo vilão, que é o Devorador de Mentes. E lembre-se sempre, tá, criança? Se vocês viram o Devorador de Mentes, é só dizer vai embora que funciona.
Easy peasy, right? Talvez o Bob não seja um dos melhores no quesito conselhos. Então o Will, ele tem visitado o Dr. Owens, né, para fazer exames de rotina. A Nancy e o Steve estão lidando, né, com a perda da Bárbara enquanto comem um KFC com os pais da menina. Há tempos eu venho dizendo aqui pra vocês, cara, que a melhor forma de você lidar com perdas, coisas sobrenaturais e monstros absurdos aparecendo na sua frente é comendo frango frito. Ainda mais KFC que, ó, delícia. Pode ser. E adivinha quem está de volta? É exatamente a nossa personagem favorita, Eleven Pereira da Silva, mano. Só que dessa vez a gente descobriu que ela está com o Hopper lá na cabana há quase um ano praticamente e tá comendo waffle até o Boga fazer bico. Porém é chegada a melhor época do ano pros moleques, que é o Halloween, cara. E é uma pena que aqui no Brasil não tem essa cultura de Halloween, né, velho? Que merda. Então a Max se juntou aos garotos, né, sendo que o Mike esse tempo todo tava tentando se comunicar com a Eleven e vice-versa. E adivinha quem teve mais uma alucinação com o mundo invertido? Will Byers, moleque encrenca, moleque problema, cara. Mais uma vez o Will tá tendo problema. Eu fico só imaginando como que vai estar ele nessa quarta temporada, né, porque o irmão dele, o Jonathan, já tá puxando a verdinha. Imagine o Will alucinando com o mundo invertido e ainda tragando verde. Pra que LSD, né? Aí é engraçado, não é? Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, né, o Steve e a Nancy foram pra uma festa de adolescentes, fazer coisas chatas de adolescentes, como puxar vape e pergunta se vai ter after. Mas a Nancy começou a se culpar pela morte da Bárbara, ficou bêbada, chorou, brigou com o Steve e o Jonathan levou ela pra casa, velho. E isso deve dar uma merda da zorra. Sendo que o nosso xerifão Hopper, novamente, ele foi informado que outros campos de abóboras simplesmente apodreceram e o Hopper foi investigar e ele viu que dentro das abóboras tinha uma substância que era semelhante ao que ele viu lá no laboratório de Hawkins, cara, que estava presente nas abóboras. Tem caroço nesse umbu, vai dar merda. De novo? É sério isso? E quando o Dustin ele voltou pra casa, né, após o Halloween, ele se deparou com um bichinho bem fofinho na sua lata de lixo. Simplesmente temos aqui o D'Artagnan, que é uma espécie desconhecida, asquerosa, estranha, e o Dustin fez o quê? Ele pegou pra criar. Você parece burro! E cara, esse lance dos Duffers, eles pegaram essa temporada e fazer como se fosse uma continuação cinematográfica, como se fosse o segundo filme de Stranger Things, tá presente até na estrutura do roteiro. Porque essa segunda temporada se divide como se fosse os 3 atos de um roteiro de um filme, né? Então os primeiros episódios reencontram os personagens e estabelecem a ameaça, que nesse caso é o Devorador de Mentes. A metade da temporada mostra as complicações e as consequências, e os 2 últimos capítulos trabalham em torno da solução, que nesse caso é a mega batalha contra o bichão, velho. Ou seja, essa segunda temporada de Stranger Things poderia facilmente ser uma série à parte, uma série isolada, porque realmente é um filme, cara. É Stranger Things 2, funciona dessa forma. Ah, jura? E com isso, né, o Bob, ele encorajou o Will a enfrentar os seus medos, o que mais tarde iria dar muita merda, como a gente viu, e a coitada da Eleven ficou pé da vida porque ela tava presa naquela cabana e ela decidiu que agora ela queria ver o Mike. Pronto, acabou. Sendo que o Hopper tinha algumas regrinhas básicas envolvendo a Eleven e a cabana, e a principal delas é que, pô, a Eleven não podia sair, né, porque se algum agente americano visse a Eleven, era caixão em vela. Sendo que o Dusty, ele apresentou, né, o seu bichinho da D'Artagnan pra galera e imediatamente eles perceberam que aquela criatura era do mundo invertido, cara. E pra piorar, o Dart fugiu. Eu já disse a vocês, cara, situação pior que essa daí, só quando você já tá no meio da rua e você percebe que esqueceu a chave dentro de casa. Aí é o fim do mundo. Estranho, mas isso é verdade. Porém, assim que a Eleven chegou no mesmo recinto do Mike, que nesse caso era a escola, adivinha o que aconteceu? Nossa, Eleven com ciúmes. Pois é, meus amigos, a Eleven, ela tá começando a desenvolver certos sentimentos, né, porque ela não só viu o Mike após muito tempo, mas como também viu o Mike junto com a Max, né, ó o ciúminho. E pra variar, no final, o Will, aí sim, ele foi possuído pelo Devorador de Mentes. Ó, obrigado, Bob, pelos conselhos, mas você continua sendo um dos melhores personagens. Easy peasy, right? E meus amigos, vocês prestaram atenção, cara, no diálogo que o Bob teve com o Will naquela cena que eles estavam andando de carro? Vocês perceberam o que o Bob falou pra ele? Porque ele disse que o Bob, quando era criança, ele tinha medo de palhaço e teve um certo dia que o palhaço gigante chegou pra ele e lhe ofereceu um balão, sendo que o Bob, ele também morava no interior. Do you want a balloon? Do you want a balloon too, Georgie?
E com isso, né, o Will, ele ficou mais doidão que o Tadala e começou a desenhar vários rabiscos que aparentemente não davam em nada. Porém, a Joyce, né, chamou o Hopper e eles descobriram que esses rabiscos estavam alinhados e que representavam alguma coisa, mano. Vai dar merda pra cagar isso aí. Sendo que a Nancy e o Jonathan foram pro laboratório, né, eles conheceram o portal do Upside Down e o Dr. Owens afirmou que a Bárbara morreu graças a isso e que eles estavam tentando manter o portal em segredo dos russos, velho. E a Nancy, né, e o Jonathan, besta nem nada, ela simplesmente gravou a confissão do Dr. Owens, dele dizendo que a Bárbara realmente morreu por conta deles, ou seja, eles agora querem derrubar o laboratório de Hawkins. Isso é loucura. E aí o Lucas, apaixonado pela Max, tomou uma encarada do Billy, né, que era o irmão escroto preconceituoso da Max. A Eleven bateu boca com o Hopper e rolou a maior gritaria naquela cabana, porque a Eleven saiu, mano, ela não podia sair, era a regra número 1. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, né, quando a Eleven tava limpando lá a sujeira que ela mesmo fez, ela encontrou o passado do Hopper, cara, aquelas caixas, né, que tinham uma lá sobre Nova York e também tinha uma do laboratório de Hawkins, onde a Eleven simplesmente deu de cara com uma ficha da Terry Ives, que é a sua mamãe, velho. Aleluia! Sendo que do outro lado, né, o Dusty, ele recuperou o Dart e não avisou pra galera, só que, velho, o bicho tava crescendo, tava evoluindo, tava ficando no formato exato de Demogorgon e olha, o cara comeu o Miau, velho, comeu o gatinho do Dusty. 1 minuto de silêncio em homenagem ao Miau. Desculpa, não temos 1 minuto, vamos? E o Hopper, tadinho, foi investigar as abóboras de novo e deu de cara com um túnel que levava ao mundo invertido, velho. O Hopper ficou preso lá e desmaiou, até porque o Bob chegou no rolê e colocou ordem na casa, velho. Ele começou a ligar os pontos, pegou os desenhos do Will, fez isso aqui, papum, e pronto, tamo lá. É o mapa de Hawkins, velho. O Will, ele alertou pra galera que o Hopper estava em perigo, enquanto a Nancy e o Jonathan bateram na porta do Murray e tentaram convencer ele com as gravações que eles tinham do Dr. Owens. Faz total sentido. Ou seja, meus amigos, é aquilo que eu disse, a Nancy e o Jonathan agora, eles queriam afundar, queriam destruir aquele laboratório de Hawkins, só que dessa vez eles iriam contar com o auxílio do Murray Bauman, que já estava investigando tudo, como eu disse no início da temporada. E esse episódio aí foi uma loucura, né, cara, cheio de arcos, cheio de vai e vem. Literalmente vai e vem, né, Jonathan e Nancy? O Lucas finalmente revelou tudo sobre o desaparecimento do Will e o surgimento da Eleven pra Max, mas é claro que a mina não acreditou, né, pô, e com razão, afinal isso daí é papo de maconheiro, né, porém foi nesse episódio, meus amigos, que surgiu a dupla mais entrosada dessa série, velho, que é o Steve e o Dusty. Isso porque o Dusty, ele tava tentando conter o Demodog, né, o D'Artagnan, só que pra isso ele contou com a ajuda improvável do Steve Cabelo Harrington, simplesmente brotou, vá, pum, joga aí o Steve pro Dusty e tá lá a melhor dupla da história das séries. É o quê? Cara, é sério, mano. Bebeto e Romário, Dustin e Steve, Vinícius Júnior e Benzema, essas são as melhores duplas da história do entretenimento. Ou será que não? Porém, a Eleven, ela meteu o pé na cabana de novo e foi atrás da sua mames, cara, da Terry Ives, né? E chegando lá, a Beck Ives, que é a irmã da Terry e a tia da Eleven, contou tudo a respeito do que rolou. A gente descobriu que o nome da Eleven, na verdade, Jane, e através dos poderes psíquicos da Eleven da sua mãe, a menina ficou sabendo que existia outra garotinha que cresceu junto com ela. E claramente essa garota é a Chiquinha do Chaves, né? E aí do outro lado, a turma, eles conseguiram resgatar o Hopper, né, foram até o túnel e puxaram ele de volta, só que na hora que os caras do laboratório chegaram pra colocar fogo lá no túnel, naqueles bichos, o Will, ele começou a agonizar de dor, invocou o exorcista e soltou um grito que deu pra ouvir lá em Cajazeira, velho. É impossível. E aí, meus amigos, é que temos a bomba, cara, porque o Will foi levado às pressas pro laboratório demonstrando perda de memória, sendo que o Owens, ele teorizou que o Devorador de Mentes é um vírus que se espalhou pelo cérebro do Will e o está controlando, até porque as criaturas, cara, do mundo invertido compartilham uma mente coletiva e com isso queimar os túneis faria o Will agonizar de dor, mano, seria fatal. Ou seja, meus amigos, mais uma vez, mais uma temporada, o Will, moleque encrenca, moleque problema, ele tá sofrendo com o mundo invertido, velho. Convenhamos que isso daí é mais normal do que o Steve na terceira temporada tomando fora de menina. Não é normal. E com isso, a Nancy e o Jonathan enviaram as cópias da fita, né, com a admissão do Owens para vários jornais do país. Eles voltaram pro centro, se reuniram com a galera enquanto o Steve liderava os pirralhos na missão do Ferro Velho. Isso porque o D'Artagnan, ele já cresceu absurdamente, ele tava junto com o seu bando de Demodogs. Sendo que no meio dessa treta toda, né, do Ferro Velho, a Max subiu lá em cima do ônibus e pediu desculpa pro Lucas, sendo que nessa cena a gente já começou
começou a perceber uma certa química entre eles dois, enquanto o Steve tava descendo o pau lá nos Demodogs, mano. Nesse dia o Steve foi o herói da América. Só que o Will, meus amigos, sem ele saber, mas o moleque ele tava sendo manipulado pelo Devorador de Mentes, o que acabou resultando na invasão dos Demodogs ao laboratório de Hawkins, cara. É, meus amigos, só de lembrar que é nessa cena que o Bob ele morre, já bate uma depressão. Que saco! Mas calma que antes desse fatídico incidente a gente tem um episódio polêmico da segunda temporada, né, que é o 7º, onde a Eleven foi até Chicago pra conhecer a Kali, a sua irmãzinha, a número 8. Eu já adianto que eu amo esse episódio e eu vou dizer a vocês o porquê. E aí as duas se conheceram, né, a Eleven na cidade grande, toda perdida, aí elas mostraram as tatuagens, a Eleven ativou o modo gótica, fã de Green Day, a Kali mesmo fez a Eleven literalmente ver bicho, né, sendo que a Kali ajudou a Eleven a aprimorar suas habilidades, né, demonstrando que canalizar a raiva é a chave para poder fortalecer os poderes da menina. Então tá provado. E aí a Eleven, né, ela utilizou seus poderes para poder localizar o próximo alvo da gangue, que era aquele cientista, o tal do Ray, que maltratou a mãe da Eleven durante a infância. E aí na hora lá o Ray ele blefou, ele melou as calças e disse que o Brandon tava... Rolou uma gritaria da zorra, o Ray quase morreu se não fosse pela Eleven. A Eleven popou ele. Mas no final das contas a polícia chegou, a molecada deu linha e a Eleven no final percebeu que ela não podia mais permanecer com a Kali, mano. Ela tinha que sair daquela cidade, afinal os amigos dela estavam precisando da sua ajuda em Hawkins. Que loucura. Cara, eu simplesmente amo esse 7º episódio da segunda temporada, porque a importância que ele tem pro amadurecimento da Eleven é um negócio que eu acho que eu não vi em nenhum outro episódio da história de Stranger Things, cara. Porque a Eleven, por exemplo, no final da segunda temporada, ela só conseguiu fechar o portal graças aos ensinamentos da Kali, né? Que canalizar a raiva na força era a chave pra tudo. E ela conseguiu graças a isso. Eu só acho isso incrível. E com isso voltamos para Hawkins, né, onde os Demodogs invadiram o laboratório, fizeram a rapa até que a turma percebeu que o Will era um espião do monstro, mano. Pô, já tava na hora, né? Então o Mike convenceu a Joyce, né, a sedar o Will para poder evitar que as criaturas rastreassem o moleque, só que para eles saírem dali, meus amigos, alguém teria que religar os disjuntores. E aparentemente deu tudo certo, né, porque o Bob ele assumiu a frente, ele foi lá, ligou disjuntores, né, se arriscou pela galera, só que na hora dele ir embora, quando já tava perto, mano, ali na porta, na saída, veio o Demodog e simplesmente fez o Bob de cachorro quente. 1 minuto de silêncio em homenagem ao Bob. Não temos 1 minuto, velho. Tá achando engraçado, é? E com isso a turma se saiu do laboratório e geral se encontraram lá na casa dos Byers, velho. Sendo que o Dusty, ele teorizou que o Devorador de Mentes deseja se espalhar por esse universo e matá-lo também eliminaria todas as criaturas conectadas a ele, incluindo o Will, ou seja, deu ruim. Então, utilizando o código Morse, a turma eles conseguiram se conectar com o verdadeiro Will e foi nessa cena que rolou também o famoso churasteio ou churagô. Você vai de quê? Eu vou de churasteio. É o quê? Só que aí eles conseguiram lá achar as palavras e simplesmente o Will, ele chegou pra turma e disse, ó, fechem o portal. É mesmo, é? Só que aí rolou uma gritaria da zorra, os bichos encontraram o Will, a turma foi encurralada na casa, mas lá estava ela, a rainha, a fã de waffle bagaceiro, a rebelde gótica, Eleven Pereira da Silva. Cara, a Eleven, ela ficou 8 episódios nessa segunda temporada sem encontrar a turma, velho, sem se comunicar com eles, e mesmo assim a temporada foi muito boa. É verdade. Só que aí, após uma breve reunião, né, a Eleven e o grupo elaboraram um plano pra fechar o portal sem matar o Will, né? Então o Hopper e a Eleven vão pro laboratório pra fechar o portal, enquanto o Jonathan, Nancy e a Joyce expulsam o vírus do Will, superaquecendo o moleque na cabine do Hopper, velho. E aí nessa reta final, né, o Billy apareceu pra atrapalhar a zorra toda, né? Ele que tava atrás da Max, que havia desaparecido, e aí o Billy tomou uma bafa lá do pai dele, e aí ele foi procurar a Max lá na casa do Mike, e deu de cara com a senhorita Wheeler, né? O Billy, esperto nem nada, ele já marcou o território dele ali. Depois o Billy foi parar lá na casa dos Byers, onde ele brigou com o Steve, e por fim a turma conseguiu expurgar o vírus do Will, e a Eleven, após muito sacrifício, conseguiu fechar o portal. Ô, glória! O
mês depois, o laboratório de Hawkins foi fechado, graças às fitas da Nancy e do Jonathan, né, que eles conseguiram expor isso para todos os jornais. A Bárbara teve um enterro decente e os pais delas, infelizmente, ficaram sabendo que a garota não sobreviveu, sendo que o Owens, ele sobreviveu aos ferimentos do laboratório, forjou uma certidão de nascimento para Eleven, nomeando-a de Jane Hopper, mano. Agora a Eleven era a filha oficial do Hopper. Aí é claro que tivemos o baile de inverno, onde rolou uma baixaria daquela, né, meu amigo? É beijo aqui, outro ali, é aperto de bunda, é o Dustin sapeca, é uma gritaria da zorra, mano. Closer. A little closer. Okay. Yeah, boy. Mas é claro que o bichão, o devorador de mentes, ele estava mais vivo do que Eleven Pereira da Silva, mano. E dá-lhe terceira temporada de Stranger Things. Bora! Uhul! Cara, a ameaça do mundo invertido cresceu, a série tá mais ambiciosa visualmente, belas tomadas abertas, bons efeitos visuais e especiais, e Stranger Things deu um salto enorme na segunda temporada. Isso vai se refletir na terceira também. Sendo que com o lançamento da segunda temporada, e eu não sei se todo mundo sabe disso, mas a Netflix lançou também um especial chamado Stranger Things Beyond, que nada mais é do que uma mesa redonda onde os atores se unem junto com o apresentador para trocarem uma ideia sobre a segunda temporada. E é uma pena que não rolou esse Stranger Things Beyond na terceira temporada, velho. Por que Netflix? Tá de sacanagem, pô? Em junho de 1984, cientistas soviéticos tentaram forçar a abertura de um novo portal para o mundo invertido, mas felizmente foram mal sucedidos, cara. Então o general, o camarada, ele chegou pro Smirnov, o Alexei, e disse o seguinte: meu chapa, você vai ter 1 ano para conseguir resolver esse pepino. 1 ano para abrir o portal, senão, ó, caixão em vela. E com isso, né, 1 ano depois, em Hawkins, um novo shopping abriu, né, que é o Star Courts. O Mike e a Eleven começaram um relacionamento sério, e quando eu digo sério, é lambida pra tudo que é lado, é beijo na língua, é barulho entre 4 paredes, é tapa na raba e a zorra toda. Foi o que eu pensei. E tadinho do Hopper, né, meus amigos? Ele só queria 8 centímetros de a porta aberta. E o Hopper nessa temporada, ele tá tipo um Magnum, né? Ele tá todo xerifão, com blusa havaiana, tomando ali a Coca-Cola, a cerveja, comendo um salgadinho, vendo televisão. Ele tá muito estereotipado. 10 centímetros de distância! No mínimo 10 centímetros! Só que o Hopper, meus amigos, ele não tava gostando nem um pouco dessa nova aventura da Eleven junto com o Mike, né? Tanto é que o Hopper, ele chegou pra Joyce lá no novo emprego da Joyce e perguntou como que ele poderia diminuir esses encontros entre o Mike e a Eleven. E a solução que o nosso xerifão teve foi simplesmente dar um apavoro no cabelo de Playmobil, o proibindo de ver a Eleven, mano. Você é louco! Louco? Você vai ver o que é louco. Sabe daqui, meu! Rapaz, se na segunda temporada os moleques eles já haviam crescido absurdamente, nessa terceira agora, ó, espichou, pareceu um Luffy de One Piece. E com isso, né, o Dustin ele retornou do acampamento de verão e montou uma torre de rádio para entrar em contato com sua nova namorada, que é a Suzy. Pois é, até o Dustin tem namorada e você não, nem eu também. Só que do nada, cara, o Dustin ele conseguiu interceptar uma mensagem russa. E adivinhem, sim, os russos estavam em Hawkins e montaram uma base secreta dentro do shopping. Isso vai dar um pé de merda. E adivinhem que mais uma vez voltou a ter calafrios, a sentir o Upside Down, o mundo invertido. Eu vou dar um segundo pra você. É o Will, cara. Claro que é o Will, tem outro. Sendo que do nada, cara, surgiram vários ratos em um moinho e começaram a se explodir e formar uma massa orgânica. E guarda essa informação que ela vai ser muito importante pro final, cara. E o Billy, hein? O Billy, pô, o molecão, ele tá se achando nessa temporada, né? Salva-vidas do clube, deu em cima da senhorita Wheeler, marcou um hotel com a mãe do Mike. Será que temos aqui Billy Hargrove, o primeiro caso de um famigerado comedor de casadas em Hawkins? Tá achando engraçado, é? Só que aí no meio do caminho pro abate, o Billy ele desviou o carro e do nada brotou uma criatura invisível arrastando o cara pra dentro do moinho, cara. Ou seja, a mensagem foi passada, nunca se envolva com casadas. Mas aí o Billy ele conseguiu escapar do moinho, só que aí ele deu de cara com o Upside Down. E meio que tinha um exército, né, de zumbis na frente dele e do nada brotou um clone do Billy. Que esse clone até hoje eu não consigo entender o que é isso, porque ele nunca mais apareceu, só brotou nessa cena, mas alguém sabe o que é isso? O quê? Então o Billy se lascou,
foi possuído pelas forças do mal e atormentado, ele foi guiado pela criatura para poder sequestrar sua colega salva-vidas, que é a Heather, cara, e trazê-la pro Devorador de Mentes. Afinal, é assim que o bicho iria crescer, é assim que o Mind Flayer iria se expandir, comendo outras pessoas. Cara, se a segunda temporada já havia crescido em produção, nessa daqui, o nível de escala, velho, é nível Hollywood, velho. É nível cinema, até porque o orçamento tá maior, a Netflix soltou uma verba violenta, então, cara, efeitos especiais, o CGI, o Devorador de Mentes, mano, tá perfeito, velho. Tá tudo grandioso nessa terceira temporada, né? Vários arcos, várias cenas de CGIs absurdas, como eu disse, planos abertos maravilhosos, mais locações, só que o grande problema dessa terceira temporada pra mim, cara, é o roteiro, principalmente as incoerências do roteiro, cara, mas calma que já vocês vão entender o que o Tio Geek tá falando. Eu não tô dizendo com isso que a temporada é ruim não, tá? Pelo amor de Deus, a temporada ela é muito boa, ela beira a excelência, mas tem um ou outro probleminha ali de roteiro que faz com que essa não seja minha temporada favorita, mas vocês vão entender. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E a Nancy e o Jonathan, eles foram pro abate escondido e agora se complicaram, né? Mas acontece que os dois estavam trabalhando, né, como estagiários no Huffington Post de jornalismo. E eles começaram a investigar a casa da senhorita Driscoll, já que a mulher relatou, né, que ratos raivosos estavam comendo seus fertilizantes. E tadinha da Nancy, né, meus amigos, deu uma pena, cara, porque o nível de preconceito que existia na época envolvendo as mulheres, principalmente nesses trabalhos, né, no Huffington Post de jornalismo, era um negócio absurdo, mano. Principalmente o chefão lá da Nancy, né, que era o Bruce, aquele dali é um escroto, que vai morrer depois. Agora, engraçado, né? Todo mundo nessa série que tem um nome que começa com a letra B, geralmente acaba morrendo no final, né? Então, o Billy, o Bob, o Brenner, o Bruce... Qual vai ser o próximo? Não sei. E do outro lado, meus amigos, tava uma agonia da zorra, né? Porque Eleven e o Mike começaram a brigar. Afinal, o Mike não contou pra Eleven que o Hopper o proibiu de ver a mina. E de repente, Eleven foi parar na casa da Max pra conversarem sobre garotos, né? Aí conversa vai e vem, e a Max começou a ajudar a Eleven. Aí elas foram pro shopping fazer compras. Com que dinheiro ninguém sabe. Aí elas tomaram uma casquinha de sorvete que tá R$4 hoje em dia. Tá muito caro. Aí compraram óculos, compraram roupas. Aí a Eleven deu um fora no Mike. Um pé na sua bunda. Um pé na sua bunda. Sendo que nessa temporada, né, o Hopper, ele tava tentando arranjar um date com a Joyce, né, que inclusive esse é o casal que eu ainda quero ver nessa série, mano. Só que a Joyce, cara, ela investigou uma estranha perda de magnetismo entre os objetos da sua casa e no trampo, o que mais tarde a levou pra casa do Sr. Clark, mano. Tava muito estranho. Só que aí o Steve Cabelo Harrington finalmente se encontrou com o Dustin, né, porque o Dustin ficou fora durante essas férias de verão, ele foi lá pro acampamento. Eles se encontraram lá no novo shopping, no Scoops Arroz, que era a sorveteria onde o Steve trabalhava, e juntamente com a Robin, que é a nova personagem, que é a filha da Uma Thurman, inclusive, né, atriz, eles três conseguiram traduzir a mensagem russa. Vocês lembram que o Dustin ele interceptou uma mensagem russa no rádio que ele havia criado? Então, a Robin, ela simplesmente conseguiu traduzir junto com o Steve e com o Dustin, cara. Vamos lá, vamos recapitular. 3 adolescentes catarrentos que trabalham no shopping vendendo sorvete conseguiram interceptar uma mensagem russa em plena Guerra Fria. Mais fake que isso, só o Mundial do Palmeiras. Só que a Eleven, ela usou seus poderes para espionar o Mike e recebeu foi o Lucas soltando uma bufa daquelas. E ela aproveitou para poder investigar o Billy, né, cara? Só que deu muito ruim, porque a Eleven e a Max, né, que viraram best friends nessa temporada, descobriram que o Billy simplesmente desapareceu, sumiu. Sendo que do outro lado, né, a Nancy e o Jonathan encontraram relatos de falta de fertilizantes e descobriram que a própria senhorita Driscoll tava comendo os fertilizantes da casa dela, mano. Essa cena daí, inclusive, é muito nojenta, né, pô? Do nada você vê uma véia comendo fertilizante, pô, não deve ser uma surpresa boa, né? Que nojo. Sendo que o Will, meus amigos, ele simplesmente brigou com seus amigos, brigou com o Lucas e com o Mike, né? Porque os dois agora lá só queriam saber de garotas, de relacionamentos e de namoros, e o Will tava querendo jogar o D&D, o Dungeons and Dragons como antigamente. Eu tô com o Will nessa daí, mano, porque adolescente hoje em dia só quer saber disso aí, de beijar na boca e puxar vape. Coisa mais absurda, mano. Cadê o fifinha dos brother? Não, viu? Esse é o problema. Então a Rob decodificou a comunicação russa que simplesmente apontava para um carregamento chegando no Starcourts, onde tinham vários russos fazendo a entrega. Mano, uma adolescente de 18 anos decodificou a mensagem russa em 1985. Cara, pra mim são facilitações de roteiro que me tiram um pouco da terceira temporada. Novamente, não tô dizendo que a temporada ela é ruim, tá? Longe disso, mas entre as três, essa com certeza tem o roteiro mais incoerente, mano. Porque não tem como isso acontecer na vida real. Quer dizer, tudo nessa série não tem como acontecer na vida real, só que isso daí já é o cúmulo, né? Não vai dar!
Porém, a Joyce, ela conseguiu convencer o Hopper, né, de que a desmagnetização vinha de um dispositivo no laboratório de Hawkins que simplesmente estava abandonado. Só que aí, quando eles foram investigar lá no laboratório, o Hopper, ele foi atacado pelo Grigori, que era um soldado russo que mais parecia o Arnold Schwarzenegger da Deep Web. Faz total sentido. Só que aí a Max e a Eleven, elas conseguiram rastrear o Billy, eles acharam um cara e ele tava lá na casa da Heather, né, dos pais da Heather. Só que aí o Billy e a menina simplesmente meteram a garrafa de vinho na cabeça do velho e levaram eles até o Devorador de Mentes, cara, porque o bicho tava pequenininho, mas ele tava começando a, ficar parrudo, mano, ele tava comendo mais gente. Só que o Hopper, ele lembrou da reunião que o russo Grigori teve com o prefeito da cidade, Larry Klein, né, e ele, junto com a Joyce, forçaram o Larry a revelar que o novo shopping é, na verdade, uma fachada onde os russos estavam comprando propriedades abandonadas em Rock. Mano, como é que você, americano, prefeito de uma cidade dos Estados Unidos, você simplesmente faz um acordo com o russo em plena Guerra Fria? Eu não sei como é que o Hopper não arrancou o dedo do prefeito lá, velho. Não. Ele tem toda a razão. E lá no shopping, né, Steve e Robin, ao lado da irmã do Lucas, a Erica, descobriram que a doca de carregamentos do shopping é um elevador que fica embaixo do shopping, cara. E a única forma de chegar lá e averiguar essa treta toda seria através dos dutos de ar, cara. E a única com tamanho suficiente para passar por ali era a Erica. Erica essa que conseguiu se vender por meio quilo de sorvete, mas tá valendo. Temos aí uma referência para Duro de Matar. Não é verdade. Não tem como ser. Mas a Erica, ela é demais, né, cara? A gente brinca, mas eu gosto da personagem dela. Eu acho que ela vai ter mais destaque agora na 4ª temporada, tá? Mas, velho, a Erica, ela é muito patriota. É claro que ela topou entrar nessa missão russa junto com Dustin, Steve e a Robin. A Erica é mais patriota do que o prefeito da cidade. Ninguém escreve América sem Erica. Porém, infelizmente, meus amigos, a Nancy e o Jonathan foram demitidos, né, por seu chefe, que era o pai da Heather já possuído, por assediar a senhorita Driscoll. Só que aí a Nancy foi visitar a senhorita Driscoll no hospital e simplesmente presenciou a velha ser possuída pelo Devorador de Mentes, velho. Deu ruim. Sendo que o Will, ele finalmente, né, alertou pra galera que ele tava tendo novamente alucinações sobre o mundo invertido e ele disse que o Billy tava sendo possuído, velho, que tava dando ruim. Que loucura. Que por falarmos no Will, meus amigos, tá aí um outro personagem que, se não fosse, né, por esses vislumbres que ele tem do mundo invertido, ele ficaria completamente jogado nessa 3ª temporada, porque todo mundo nessa série, pelo menos os principais personagens, eles tiveram arcos interessantes, né? Então a gente tem lá o núcleo do Dusty junto com o Steve, com a Robin, a Erica, tem os rolos da Eleven e do Mike, tem o Lucas e a Max, tem o Hopper e a Joyce, o Date, ou seja, todo mundo participou. Só que o Will, ele ficou um pouco de lado, ele não teve tanta importância assim, e é uma pena, né, cara, porque é um personagem que eu gosto muito, ele tem várias camadas a serem exploradas e eu acho que vai nessa 4ª temporada agora, só que na 3ª o bichinho ficou pra escanteio. Eu não tô entendendo. Então a turma bolaram um plano, né, pra poder prender o Will na sauna da piscina pra confirmar que ele de fato estava possuído. E olha, Drake, meu amigo, você deu um show de atuação nessa cena, velho. Eles conseguiram confirmar a teoria do Will, o Billy de fato estava possuído, ele quase matou a Eleven nessa cena, só que aí a mina chegou lá e deu um rapa no Billy, mano. O Billy tava mais louco que o Tadala. Só que aí o Billy, ele foi até o moinho outra vez, onde várias pessoas agora estavam sendo lanchinhos do Devorador de Mentes. Porém, o Hopper e a Joyce vasculharam uma das propriedades abandonadas e descobriram um laboratório russo que estava sendo escondido, cara. Mas aí o Arnold Schwarzenegger da Deep Web chegou pra matar geral e eles conseguiram escapar junto com o cientista russo que era o Alexei, cara, vulgo Smirnov, um dos melhores personagens dessa 3ª temporada. O Smirnov, ele é tipo o mesmo nível de afeto que a gente tinha pelo Bob, vai. E eu quero aquele Funko, tá, do Smirnov, dele bebendo o suquinho lá. Eu quero. Quem me dá esse Funko aí? Eu acho que não. Só que como o Alexei não fala inglês, o Hopper e a Joyce levaram o cara até o Murray, que era o único maluco que sabia falar russo que eles conheciam. E do outro lado da história, né, o Dustin, Steve, Robin e a Erica chegaram ao laboratório russo embaixo do shopping, só que na tentativa de encontrar uma sala de comunicações, o grupo descobriu uma grande área de testes onde os cientistas estavam tentando forçar a abertura para um portal no mundo invertido, velho. Novamente, 4 aborrecentes, eles conseguiram se infiltrar dentro de uma base secreta russa em plena guerra, mas tudo bem, eu já falei sobre isso. Legal. E aí virou uma zona, né, cara? Um dedo no rabo e gritaria da zorra, porque a Nancy e o Jonathan se encontraram com o Will, Mike, Lucas, Eleven e a Max, e eles teorizaram que o Billy e a senhorita Driscoll estavam sendo possuídos pelo Devorador de Mentes, né, que estavam usando essa galera pra poder criar um exército. Então eles decidiram visitar a senhorita Driscoll no hospital e do nada a Nancy e o Jonathan foram atacados pelo Tom e o Bruce, né, que eram aqueles escrotos lá do jornal e que agora estavam sendo possuídos. E sinceramente
sinceramente, cara, eu não sei como é que nessa cena do hospital, a Nancy e o Jonathan, eles não morreram, porque a quantidade de pancadas que eles sofreram na cabeça era no mínimo um traumatismo, né, pô? Ó as incoerências do roteiro, tá vendo? Quando eu digo a vocês que o problema é o roteiro, mas tudo bem. Então tá provado. Mas aí os dois, eles conseguiram matar tanto o Tom quanto o Bruce, mas aí eles se dissolveram em uma espécie de gosma, uma massa meio sólida, meio estranha, e se formou com o Devorador de Mentes, e a gente tem aí a primeira aparição do monstrão. E aí, meu amigo, o fight que rolou entre a Eleven e o Devorador de Mentes foi um negócio absurdo, né? Porque a Eleven tinha acabado de peitar o Billy e agora ela mandou o bichão pra casa da Zorra. Só que lá no laboratório russo, Steve e Robin foram capturados, drogados e interrogados. Mas o Dustin e a Erica conseguiram resgatá-los. É, cara, novamente, a gente tem duas crianças que se infiltraram em uma base russa e conseguiram libertar 2 prisioneiros americanos em plena Guerra Fria. Eu não sei aonde o roteiro dessa temporada vai chegar. Não, viu? Esse é o problema. E do outro lado, né, com o Murray traduzindo, o Hopper e a Joyce manteram o Alexei como refém, forçando o cara a revelar que os russos estavam tentando acessar o mundo invertido e que eles estão abrindo um portal no shopping, mano. Eles descobriram tudo. Tadinho do Smirnoff, né, gente? É inocente, ele só queria tomar o suquinho dele e assistir o Pica-Pau na paz de Cristo. Ele é gente como a gente. Estranho, mas isso é verdade. Então Hopper voltou pra Hawkins junto com a Joyce e o Smirnoff, né, que eu já disse que eu quero o Funko dessa cena. O Grigori, né, o russo lá, encurralou o prefeito no dia da independência de Hawkins, exigindo que ele intensifique os esforços para poder encontrar o Hopper. E aí o Mike, né, se uniu juntamente com a galera, ele declarou o seu grande amor que ele tinha pela Eleven, a menina ouviu tudo isso, e aí que a gente chega no clímax, cara. Agora é a porradaria solta. Porque pra encontrar o Devorador de Mentes, a Eleven usou seus poderes para tentar se comunicar psiquicamente com o Billy. E aí a Eleven, ela acabou descobrindo sobre o passado não tão interessante assim do Billy, né, que foi quando ele tinha ali o contato com a mãe dele, quando eles moravam lá na Flórida, e aí ele não teve uma infância lá muito boa. E aí a Eleven acabou encontrando o Devorador de Mentes lá no moinho, velho. Tem certeza? Só que pela primeira vez, alguém sentiu a presença da Eleven no Upside Down fora o Demogorgon, né? Isso porque o Billy sentiu a Eleven dando ao Devorador de Mentes acesso à localização da turma, mano. Eles estavam na cabana, o pau vai rolar solto. E o Billy, né, ele complementa nesse encontro que ele teve junto com a Eleven de que agora o Devorador de Mentes, ele queria vingança pra cima da Eleven, porque a menina fechou o portal lá no final da segunda temporada. Esse povo não assiste Chaves, não, é? A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E aí, meus amigos, rolou um dedo no rabo e gritaria da Zorra, cara, porque o Will sentiu o Devorador de Mentes se aproximando e o bichão simplesmente lascou a perna da Eleven e destruiu a cabana do Hopper. Só que aí a Eleven, momentaneamente, né, apesar dela ter lascado a perna lá na cabana, mas ela conseguiu impedir o avanço do Devorador de Mentes e ela foi lá pro shopping junto com a turma pra galera se encontrar de uma vez, cara. E aí uniu a galera toda, uniu o núcleo do Dusty, o núcleo da Eleven e do Mike e o Hopper junto com o Murray e a Joyce, velho. Agora a Zorra tá feita. Foi o que eu pensei. Sendo que o Steve, ele admitiu nessa cena que ele tinha sentimentos pela Robin, só que a garota gostava de outras garotas. Entendeu, Steve, cabelo Hairton? Você se lembra do que eu disse da aula da Clique? Sobre ter ciúmes e ser obcecada? Lembro. Ah, agora eu entendi! Steve é esse, inclusive, que se consolidou nessa temporada, né, cara? Ele que caiu nas graças da galera na segunda por conta da subversão de expectativas, mas aqui ele meio que foi a babá dos moleques, né, cara? Ele deixou aquele lado bulineiro dele de fora, ele virou amigo das crianças, ele tomou fora das garotas que normalmente davam em cima dele, ou seja, o Steve se tornou outro personagem nessa terceira temporada. E vocês sabem, tá, que o Dusty, juntamente com o Steve, eles são os meus personagens favoritos, cara. A química deles nessa série é surreal, é muito bom. E o de vocês? Qual o personagem favorito de vocês nessa série chamada Stranger Things? Comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Não. Só que lá no parque de diversões, meus amigos, o Hopper foi tentar se encontrar com a galera e infelizmente o Alexei foi morto pelo Grigori na frente do Murray, cara. Nossa, triste demais. Eu gostava do Smirnoff, mas todo mundo gostava dele. Então Murray, Hopper e a Joyce fugiram dos agentes soviéticos e descobriram que os russos estavam procurando as crianças no shopping, velho. E o Murray Bauman, mais uma vez com seu instinto que ele tem pra casal, mano. É incrível, né? Ele consegue sentir atração sexual só de olhar. Que tal vocês dois pararem de palhaçada e pularem pra parte em que admitem que tem um desejo sexual um pelo outro? O quê? Não. Você errou feio, hein, Murray? Me poupe, mas o que é isso? O miserável é um gênio! O grupo da Eleven chegou ao shopping a tempo de
impedir os russos de matarem o grupo do Dusty, mas a 11 desmaiou de tão exausta que ela tava, velho. Mas é claro que eles tinham um dever a cumprir, né? Então a Eleven se livrou do pedaço do Devorador de Mentes, né, que tava na ferida da perna dela. Essa cena, inclusive, é bem feia. Nossa senhora, é um gore absurdo. E aí o Hopper apareceu juntamente com a Joyce e o plano agora é o seguinte, ó, vocês cuidam aqui da Eleven enquanto eu e a Joyce, nesse caso o Hopper, eles vão até lá em cima para poder fechar o portal, né, girar as chaves. O plano era esse, era simples. Aleluia! Ou seja, simbora destruir essa máquina. E aí o bichão apareceu mais monstro do que nunca, o Billy também deu as caras, começou uma guerra de fogos e a Eleven finalmente conseguiu libertar o Billy do seu controle, velho. Só que aí o Billy, ele conseguiu se conectar ali, né, psiquicamente com a Eleven e ele se sacrificou pela vida da menina. Nessa cena que até hoje ninguém consegue entender como isso aconteceu, né? O Billy se sacrificando por uma amiga da Max. Nossa, que plot! Só que pro Hopper e a Joyce pegarem as chaves para fechar o portal, eles tinham que digitar a constante de Planck. E a única pessoa que sabia isso naquele momento era a Suzy, cara, a namorada do Dusty. Ou seja, sim, chegou aquele momento, turnaround. Cara, eles estavam no meio da guerra e eles soltaram essa aí. Cara, é assim, é claro que eu gosto da cena, ela é icônica pra caramba, fica na mente, mas cara, no meio do clímax, velho, no meio da ação, no meio da guerra, da porradaria, eles cortam pro Dusty cantando uma música pop dos anos 80. Gente, não faz sentido, mas é boa, é legal, mas não faz sentido. Não, nada a ver, irmão. Mas aí o Hopper ainda teve que lutar e matar o Gregório da Deep Web, mas infelizmente, cara, o xerifão, ele teve que ficar pra trás, né? Isso porque a Joyce teve que girar as chaves pra fechar o portal e o Hopper, aparentemente, bateu as botas. Quer dizer, bateu as botas, né? Isso porque meses depois da estreia da terceira temporada, a gente viu lá no teaser que o Hopper, ele tava vivo na Rússia, mas vamos fingir que ele morreu pra aquela carta da Eleven lá ficar emocionante. Que lindo, cara! O Devorador de Mentes morreu, o Dr. Owen chegou com as forças militares só depois que a treta toda rolou e 3 meses depois as mortes foram encobertas, o shopping foi destruído e o prefeito da cidade foi preso. Sendo que a família dos Byers, né, e a Eleven se mudaram de Hawkins porque a Joyce tinha que vender a casa, mano. Pô, a Eleven se despediu dos amigos, ela vai se mudar, que triste. Que saco! Só que antes da Eleven partir, né, o Mike confessou o seu amor que ele tinha pela garota, eles se beijaram, aí a Eleven leu aquela carta do Hopper, né, que é muito emocionante, 8 centímetros aberta da porta, e só de lembrar eu choro. E detalhe que mesmo após 3 meses da Eleven ter tretado com o Devorador de Mentes, mas ela continuava sem os seus poderes, cara. Isso vai ser interessante pra 4ª temporada. É verdade. Mas calma que nós temos cena pós-créditos, né, cara? Porque lá em Kamchatka, na Rússia, os guardas russos, eles foram instruídos a alimentar um prisioneiro, que não era um americano, pra um Demogorgon muito familiar. Ai, meu Deus. É, meus amigos, estamos no aguardo da 4ª temporada de Stranger Things, que vai sair semana que vem. Qual o hype pra você? Qual o nível de expectativa que vocês têm pra essa 4ª temporada? Curtiram o especial de hoje? Qual a sua temporada favorita de Stranger Things? Bora resenhar, cara. Bora comentar aí embaixo no campo dos comentários. Eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Tô vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, clica nele que foi outro vídeo sobre a 4ª temporada de Stranger Things, aqui também. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui. E semana que vem, cara, vai ser só conteúdo sobre Stranger Things aqui no canal. Vocês não perdem por esperar, velho. Se inscreve e faz tudo aí que é nóis. Capite?